Pessoal, bom dia. Hoje eu estou aqui com o Danilo Coelho, da Coelho Bushcraft Forja, que vai falar um pouco sobre o ofício dele e, claro, algumas questões que levaram ele a escolher alguns elementos da Era Viking para trabalhar no, no repertório dele de forja e vai falar também algumas coisas sobre com alguns elementos que ele utiliza, algumas coisas com que ele trabalha no negócio dele, no caso, da Coelho Bushcraft. Danilo, seja bem-vindo ao Obrigado, Elias. prazer te receber. Queria começar te perguntando como que começou o negócio, como que você escolheu abordar esse tema um pouco da Era Viking no teu repertório da tua loja. Bom, para começar, eu que agradeço, tá, por estar aqui. Mas, na verdade, eu comecei com um ferreiro extremamente muito cedo. Atualmente tenho 23 anos, mas eu comecei, não é que eu comecei realmente a trabalhar com muito cedo, mas eu comecei a conhecer, na verdade, lá com 14 anos de idade. Simplesmente assim, 14 anos de idade. Tipo, eu comecei a gostar, sempre pesquisei, sempre olhei bastante. E com a internet também é muito mais fácil o acesso para praticamente tudo, né? Então, eu comecei lá no fogão de lenha mesmo, em casa, tipo, soprando, assim, realmente, tipo, não tinha não equipamento, nem a ferramenta no começo ainda, mas, basicamente, eu comecei assim, soprando no fogão de lenha, por um motivo. No começo, eu praticava bushcraft, pratico hoje em dia, então, bushcraft, que é basicamente acampar de uma forma mais primitiva, ou seja, ou medieval também, e eu queria sempre ter aquele kit de fogo, que é o striker, né? Que é a pederneira e a pedra, que é aquele que a gente vê também muito, tanto no Renekton do Viking, tudo isso. Eu sempre quis ter um daqueles kits, mas, mano, eu tinha 14 anos, tipo, não vou ter dinheiro agora, meus pais também não vão entender, entendeu? Aí eu comecei a pesquisar, vendo uns vídeos assim, lendo algumas coisas, para tentar fazer meu primeiro kit, né? Meu primeiro striker, na verdade. Aí foi assim que eu descobri que se eu pegasse uma lima, por exemplo, pegasse uma martela ali, fui conhecendo o que era forja realmente. E foi para confeccionar esse kit de bushcraft, na verdade, esse kit de fogo. E foi por isso que eu comecei. Aí logo depois eu fui conhecendo mais, fui entrando através da forja em si, conhecendo as outras partes, tanto do Viking, do medieval, fui até um pouco pro primitivo, pro militar ali e tudo, mas eu acabei me pegando mesmo no medieval mesmo, no Viking ali, né? Nessa parte da forja Viking, na verdade. Ah, legal. E quais são os elementos, por exemplo, principais que tu utilizas no teu trabalho para poder construir esses elementos da Forja da Era Viking? Então, atualmente, vamos falar assim um pouco da oficina, basicamente. Numa oficina de forja, basicamente, você precisa da bigorna, que eu acredito que todo mundo sabe, que é aquela base de ferro onde a gente usa para bater em cima, a forja em si, né, que dá o nome à profissão, podemos dizer assim, que é o carvão. Hoje eu utilizo, hoje, tanto na minha oficina aqui, quando eu faço as encomendas, eu utilizo carvão ainda. Tem pessoas que utilizam a gás, não tem problema nenhum, obviamente, mas eu uso essa forma tradicional ainda, usar o carvão. Então, para a forja, basicamente, você precisa do material, ou seja, da matéria-prima, que é o ferro ou o aço. Antigamente não, era totalmente diferente, na verdade, totalmente diferente, mas, tipo, era diferente a matéria-prima, tipo, em questões de qualidade e tudo assim. Eu acredito que era um pouco até que inferior, né? Hoje em dia a gente tem acesso, obviamente, por conta de tanto estudo, coisa do tipo. Mas o que a gente precisa é a oficina, os martelos, aí tem as tenazes, que são as ferramentas que a gente utiliza para pegar, para segurar o ferro em si, para não queimar, obviamente. Marretes, aí tem toda uma questão. A bigorna, ela tem várias ferramentas que permitem você ali moldar o ferro no formato que quiser, entendeu? Basicamente. Essa é composta, basicamente, como é composta a oficina do ferreiro, né? Basicamente. Ah, bacana. E assim, então tu faz ainda as coisas de forma assim tradicional, né? Tu pega elementos tradicionais e recria Sim. como era feito, no caso, na Era Viking. Ah, muito bacana. E atualmente hoje, qual é a sua produção? São elementos assim de joias, mais também faz armas, como é que é a
produção? Então, como eu falei, como eu comecei lá pelo Bushcraft, eu comecei a tentar seguir nessa linha. Eu nunca quis a ferraria, ou seja, a forja como algo profissional. Só como uma questão de hobby mesmo. Aí você tem aquele receio de querer começar como algo profissional, com medo de estragar, ou porque muitas das vezes, quando você é obrigado a fazer uma coisa, acaba dando tipo, uma desanimada, mas não foi o que aconteceu. Então, eu comecei pelo Bushcraft, produzindo coisas para o Bushcraft, inclusive pederneiras, campfires, coisa para bushcraft. Depois, calhou, tipo, eu moro em São Lourenço da Serra, que é do lado da Vila Viking, que é aqui do lado, tipo, 30 minutos, né? Aconteceu de eu ir conhecer lá como visitante mesmo, e eu fui conhecendo todo o Runet ali, o pessoal, né? E eu fui aprendendo também lá sobre a cultura viking, tipo, a gente tem aquela conhecimento do medieval mesmo, mas lá eu fui me aprofundar realmente, né? Eu fui me aprofundar realmente. Foi quando eu comecei a produzir também coisas para o pessoal da recreação. Foi lá mesmo. Aí, hoje em dia, eu produzo de tudo. Como hoje o ferreiro não tem a obrigação, como antigamente, de fazer coisas específicas, hoje eu produzo de tudo, né? Nem era a função realmente do ferreiro fazer as joias ou pingentes hoje em dia, mas é uma das coisas que eu mais faço, na verdade, né? Mas vai desde espadas, machados, ferramentas que eu também amo fazer, que é o que eu faço voltado na linha Viking, que são essas coisas, desde espadas, facas e machados, até um simples gancho, entendeu? Por exemplo, uma dobradiça. Como eu disse, não precisa dessa obrigação de fazer uma coisa específica, aí eu já pego toda uma gama de produtos para fazer, de peças, entendeu? Desde facas e pega uma questão geral. Ah, muito legal, nossa. Inclusive, eu estou recomendando uma, né, contigo, que Sim, uma botadora, né? é uma Ciax, que eu estou doida para ver como que vai ficar. E a botadura, claro. Sim. E uma coisa que é interessante que eu estava vendo é que tem uma grande variedade de elementos feitos com ferro, né? Faz colares mais voltados para do ferro, de são elementos assim bem rústicos com essa Sim. pegada mesmo do ferro. É, E pode falar. tá, exatamente. Tem uma grande variedade. Por exemplo, tenho, né? Eu comecei por causa disso, para fazer os pingentes. Aí comecei a fazer, tipo, pingentes e joias voltadas também para era Viking, mas tem pessoas que fazem, tipo, muito melhor, sabe? Que estão no ramo fazendo com outros materiais de verdade, aliás, com materiais mais parecidos, coisas do tipo. Mas eu busco fazer também, que eu acho divertido, eu gosto de usar também algumas das peças, tudo assim. Mas você vê que ele é bem rústico mesmo, ela dá uma pegada bem medieval mesmo, sabe? É o meu estilo de forja, na verdade. O meu estilo de forja não é deixar, tipo, a peça extremamente acabada, polida, coisa do tipo. Eu acho extremamente fantástico. Mas eu gosto do negócio mais brute forge, que fala, né? Que é um negócio bem aparência de forjado mesmo. Pouco acabamento ali. Mas fica legal. Ah, é legal, eu gosto também dessa pegada rústica, né, nas Sim. peças. E outro detalhe, atualmente tu tens parceria, né, com a Vila Viking também, aí lá participas também Uhum. quando tem os eventos, quando Sim. tem os encontros. Aí É, como é que. como eu moro aqui do lado, praticamente, como eu disse, eu moro a 30 minutos. Inclusive, eu tô indo pra lá agora, por isso que eu tô de traje, basicamente. Ah, Eu tô indo pra lá agora. Tipo, aí, obviamente, eu criei uma amizade também, tanto com o Ial quanto com as pessoas lá, né? Aí sempre estou ajudando. Por exemplo, hoje a gente vai receber uma escola, né, que vai ter uma vivência para uns alunos lá. Eu vou lá fazer uma demonstração de forja pra galera, né? Tipo, para deixar mais introduzido. Mas praticamente toda semana eu tô lá, né? É, ou eu vou dormir lá às vezes, ou eu vou produzir alguma coisa, tipo, desde uma ferramenta, umas dobradiças, que é algo que eu estou fazendo bastante lá ultimamente, desde das bossas do escudo lá. Então a gente tem uma parceria bem legal, a gente vai para os eventos junto, entendeu? Eu vou com eles, na verdade. bacana. E um outro elemento que eu fiquei bem intrigada, por exemplo, com relação a esse negócio da forja, como é que funciona, por exemplo, algum desses elementos da forja que você falou? Eu vi até um vídeo que pelo WhatsApp, que tem um negócio que sobe e desce, eu esqueci agora o nome daquele. Ah, sim.
Esses são, chama Fole, né, que são os sopradores. Isso. Aqui na minha oficina, basicamente, como não tem tanta, não precisa ser um negócio tão tradicional assim, não precisa, eu utilizo um soprador elétrico, né, normal, porque eu preciso de mais para fazer várias peças. Mas, geralmente, tradicionalmente, era utilizado os foles, que eram basicamente dois bolsões de ar feitos de couro e madeira, né, que usava para soprar a forte ali para encandecer o carvão, né. Aí, a que eu tô preparando agora, ela não é extremamente tradicional viking, ela tem uma pegada medieval, mas ela não é tradicionalmente viking. Era só aqueles dois foles mesmo. Eu fiz toda uma armação, né, para mim conseguir movimentar sozinho. Porque antigamente os ferreiros basicamente eles contavam com um ajudante na oficina, né, pouco mais de um ajudante na oficina, e ficava uma pessoa encarregada somente pelos foles, que é movimentar eles ali para introduzir a forma enquanto o ferreiro está trabalhando. Porque não tem como eu estar trabalhando na bigorna, movimentando a peça na forja aqui e indo lá movimentar os foles. Então, nessa que eu postei, nesse vídeo que eu postei em si, eu fiz uma projetinho para mim conseguir trabalhar sozinho, para fazer uma exposição que a gente vai fazer agora com a Vila Viking no domingo. A gente vai fazer uma exposição e eu vou estar lá forjando também. Ah, bacana. Então, a pessoa que for lá, ela pode ter essa experiência de conhecer a forja tradicional. Sim, ela vai conhecer uma forja mais tradicional. Aí tem diferenças também entre as bigornas, entre as ferramentas de hoje em dia. Aí, quando a gente vai fazer exposições ao vivo, no caso, quando eu vou lá para a vila, por exemplo, a gente usa ferramentas mais tradicionais, desde os martelos, das tenadas e as bigornas. Hoje em dia a gente vê as bigornas, ela é parecida com a gente conhece aquela bigorna clássica, né, dos desenhos animados que caía na cabeça dos personagens lá, mas essa Uhum. é a bigorna muito mais moderna, né? Porque antigamente as bigornas eram simplesmente cubos de ferro, assim, cubos sólidos, maciços, entende? Ela não tinha aquele todo formato. Todas as outras funções da bigorna, como o bico ali, as bases, era tudo adicionado depois, colocado depois, feito separadamente. As bigornas geralmente eram muito menores, entende? Dependendo da oficina, claro, dependendo da função do ferreiro. Ah, é muito interessante. E para moldar, por exemplo, as peças, como é que é feita essa moldagem quando quer fazer um formato? Então, é esse que se chama assim, o processo de forjar. Basicamente, a gente vai usar a forja, o carvão, para aquecer o metal. Quando o metal ele chega numa certa temperatura, a uma quantidade de graus ali, ela fica maleável, ou seja, ela dá vamos dizer assim, uma amolecida, ela fica maleável. Aí a gente faz o quê? A gente usa o martelo na bigorna para mudar e dar formato para essas peças. Aí tem diversas técnicas, a forma de bater, aonde bater na bigorna, para a gente chegar ao resultado que a gente quer, entende? Então a gente parte de um material bruto e geralmente deixa no formato somente martelando ali, sabe? Aí conforme a gente vai colocando na bigorna, vai batendo assim, a peça vai esfriando novamente, e quanto mais fria ela tá, ela vai endurecendo novamente. A gente coloca na forja novamente e repete todo o processo até finalizar a peça basicamente, né? A finalizar pelo menos o processo de forja, depois vem todo o processo de usinagem, de acabamento na peça para deixar no formato. Ah, bem legal, bem legal. Então dá para fazer esse mix de elementos, né? Também madeira com o metal. Dá para introduzir dois tipos de materiais também diferentes, né? Para poder criar essas peças bacana. E Sim, atualmente. dependendo do que for, dá para você usar a diversidade de materiais. O bruto ali, o principal é o ferro, né? Porque, obviamente, é o que a gente pega. Mas você vai fazer, por exemplo, uma faca ou outros tipos de materiais, você pode usar o que você quiser para complementar ali, tanto para decoração, quanto tanto para funcionalidade mesmo. Bacana. Então, agora, bem interessante isso. E um outro elemento também que eu queria te perguntar, atualmente, quais são, no caso, a peça que mais sai em encomendas, que tu mais recebes, assim? São as facas, A que eu mais recebo ultimamente, por incrível que pareça, ela não é uma peça tão histórica assim, podemos dizer. Tem uma coisa que a gente, como eu disse, eu pego uma gama de produtos diferentes para atender, Uhum. depende como o públicos específicos. Se eu vou fazer que eu consumo em várias feiras diferentes, dependendo do público da feira, eu levo produtos diferentes. Se eu vou numa feira medieval, eu procuro levar espadas, facas,
talheres, os pingentes, por exemplo. Agora, se eu faço uma feira mais artesanato, aquelas feiras simples que tem em cidades, eu já levo conchas e coisas do tipo, conchas, colheres, até itens de decoração, muito assim eu levo, né? Mas o item que eu mais vendo atualmente, que eu estou mais vendendo, são aquelas foices. São aquelas foices, geralmente, literalmente uma foice de mão pequenininha, né? Eu tenho uma lá Aham. embaixo, na verdade. Mas é o item que eu mais vendo atualmente, mas é para pessoal que tem, tipo, ligações religiosas. Não uma religião específica, mas diversas, sabe? Desde o Wicca, aquelas foices Wicca mesmo, sabe? É o que eu mais vendo atualmente, entende? Mas, por exemplo, para a Vila Vic eu já fiz algumas, não por questões religiosas também, mas para questões tipo de usar lá nas plantas, tipo assim, né, nas plantas, que é a funcionalidade principal dessa foice, né? Que é você lidar com as ervas, com plantas ali, na verdade. Então, o que eu mais vendo são essas foices. Mas aí você vai mudando, tem outros produtos também, que são as facas, espadas também. Espadas eu faço muito pouco atualmente, por questões da. Eu acabei de mudar para uma casa maior agora, a oficina deu uma aumentada, mas agora eu tenho espaço para começar com as espadas. Eu tenho algumas, porém, eu sei que é uma coisa que sai bastante, que é uma coisa que o pessoal quer, entende? Ah, legal. E assim, as variações de preço, como é que tu faz? Assim, varia bastante ou Então, por ser um processo artesanal, assim, tipo, tem vezes que eu tenho vontade de falar assim, top para você a peça simplesmente, sabe? Tipo, só para ver a pessoa com uma das minhas peças. Minha intenção, como eu disse, desde o começo não era vender, entende? Não era ganhar dinheiro com isso. Obviamente, hoje em dia, preciso, por conta da casa, por conta de outras coisas, obviamente é necessário, né? Mas as peças em mim, as minhas peças em relação a elas são muito baratas. Eu sei disso, eu tenho noção disso, mas para essa questão mesmo, eu quero ver as pessoas com minhas peças, tanto assim, né? Mas depende muito, depende tanto do trabalho que eu vou ter. Às vezes tem muitas peças que eu pego assim como se fosse um desafio, sabe? A primeira dessas coisas que eu fiz foi um cliente passou como um desafio, falou, te dou um desafio. Eu falei, tá, vamos tentar fazer. Aí, quando eu fui fazer a primeira, eu falei, meu Deus do céu, eu cobrei muito barato por isso, porque foi difícil fazer lá. Mas hoje em dia eu peguei totalmente a prática, entendeu? A gente pega a prática assim depois, mas varia conforme a peça. Mas muitas das vezes, principalmente quando eu pego por desafio, falo assim, um desafio para fazer, o preço sai muito mais barato do que realmente vale, sabe? Mas isso não interfere, eu não vou ficar triste por causa disso. Eu acho que é legal. Então, o preço varia muito, sabe? Não tem uma gama. Tem produtos de 30 a R$ 1.000, sei lá, até mais, talvez. Dependendo acho, muito. acho bem legal isso, porque a gente consegue, né, ter elementos que às vezes a gente não conseguiria Sim. se fosse um preço mais alto, por exemplo. Exatamente. Eu falo isso exatamente, porque lá, lembra do começo que eu falei que eu não tinha o dinheiro para conseguir uma simples pederneira ou um kit de fogo? Eu entendo. Uhum. Obviamente, porque eu faço uma coisa barata, não quer dizer, não estou tirando o mérito jamais, entendeu? De vez em quando eu junto, como eu sou ferreiro, mas eu também gosto de comprar faca, de comprar itens. Inclusive, eu vou para as feiras, ou eu faço escambo, ou eu compro as coisas de outros ferreiros também, ou de outros artesãos também. Isso eu amo, de verdade. Mas eu falo, as minhas peças eu vendo por um valor acessível, não é para querer ganhar público, jamais é por isso, entende? Mas exatamente por isso. É a minha é o que eu gasto, tudo assim. Obviamente, conforme a gente vai adquirindo experiência, a gente vai vendo, se tiver que dar mais valor, obviamente, vou dar mais valor. É um trabalho artesanal, e tem todo esse tempo de aprendizado também, por isso que muitas peças são valorizadas. A gente, como às vezes, como cliente, ou como uma pessoa que quer comprar uma peça artesanal, a gente fala assim, mas é só uma faquinha, a gente pega uma faquinha simples. Mas é só uma faquinha, é simples de fazer. Não é simples, e todo o tempo que eu levei para aprender, que nem eu falei, eu comecei com 14 anos soprando no forno de lenha lá, passando mal, assim, de soprar, para tentar aprender, para estar num nível médio que eu estou hoje, né? Tem todo esse valor, não é simplesmente o valor da peça, entende? É pequeno, é um pigentinho, você está cobrando 30, R$ 40.
Tá, mas todo o processo que é para fazer, todo o investimento que eu tenho, só a minha bigorna que eu tenho atualmente, ela custa R$ 3.000, entende? Imagina, eu lá na época, quando eu comprei ela, eu ganhava em média R$ 600 simplesmente por isso, quando ela foi um dos meus primeiros empregos. Juntei muito dinheiro para poder comprar a bigorna, por exemplo, entende? Então tem todo um investimento, queira ou não, entende? Sim, não, com certeza. Mas isso é bom que tenha também essa variação para quem Uhum. pode adquirir outros tipos de Não, produtos, porque, claro, por sim. exemplo, eu não consigo comprar ainda, por exemplo, eu amo, por exemplo, o trabalho do Vini, mas para mim, ainda no momento, eu não consigo, porque é alto, né, o valor ainda para mim. É, com Mas razão eu também. adoro o trabalho dele, tanto que eu já me Sim, comprometi que eu vou comprar uma espada e um elmo, vou juntar de pouquinho em pouquinho para comprar uma espada e um elmo com ele. sim. Essa Ele foi, inclusive, ele foi uma das minhas inspirações. Eu já falei isso para ele, não tenho vergonha Não, nenhuma. eu amo o trabalho dele, assim, de verdade, mas eu, assim, no momento não consigo ainda investir no caso, no repertório que ele tem, né, de facas, eu até tentei fazer essa faca, mas ainda assim também ainda não tá um preço que eu conseguisse, aí por isso que eu disse assim, vou ver se o Danilo faria por algo mais acessível, porque realmente para mim é muito mais caro, por exemplo, a minha espada ela é toda em madeira. Foi até o Arafá que produziu, porque eu ainda não Sim, consegui comprar aquela espada mesmo em metal. E aí, para mim, foi ainda assim, os itens aos poucos também, tranquilo, o sim, escudo. Então, eu acho que isso que é legal, que tem essa variação dos preços. Se você quer de um jeito, fica um pouco mais caro, mas se você também quiser de tem um todas, pouco barato. Então, tudo isso varia. E eu acho isso sim, bacana também, essa variação. E eu acho que é um preço, sim, justo para se cobrar das peças, porque realmente tem todo um trabalho envolvido por trás, tem toda uma sim, questão. tem toda uma técnica. O Vini mesmo, ele é um artista, basicamente, vamos dizer assim, né? Ele Porque é um são artista, é sensacionais. isso E, aí. obviamente, toda a carga de conhecimento que ele tem é totalmente diferente também, né? Pelo amor de Deus, né? Então, compensa, realmente vale a pena. Tudo. Mas, infelizmente, tipo, nem sempre está ao a nossa altura por enquanto, tipo, para comprar. Né? Eu falo assim, do meu caso também. Porque Uhum. eu tenho muita vontade de várias peças, coisa assim, tanto de aprender quanto de comprar, porque você pode falar assim, você é ferreiro, você consegue fazer. Tá, posso até conseguir, entende? Mas não é aquela espada que você se apaixonou ali, que você viu de outro artesão, ou tanto assim, sabe? A gente também tem vontade de comprar coisas dos outros. E muitas das vezes, dependendo, não tá no orçamento também. Mas isso é uma coisa normal, né? Não é coisa de outro mundo. Não, sem dúvida. Tanto que ele vai mandar até umas coisinhas também que ele faz, que eu vou adquirir agora para mostrar assim também, porque eu tenho aqui também eu ganhei de brinde do Bruno, ele me deu junto com o isqueiro, o acendedor, o Fire Strike, Sim, que sim. com a pedra, mandou até a pedra para fazer o negocinho, e quem fez foi o Vini, aí tem Sim, assinatura, então é muito bonitinho esse Fire Strike. Eu nem conhecesse muito essa peça, porque dificilmente ela está em livros, essa peça. Então eu conheci mais por fora, quando eu fui receber essa aí que eu fui pesquisar mais. E é muito interessante, né, essas peças do Bushcraft. sim. Deve. Como eu disse, são basicamente as peças que a gente utiliza no medieval mesmo, sabe? Tem diversas categorias, podemos dizer assim, que pega técnicas militares, técnicas mais primitivas, que é da época da Pedra Lascada, o Homem das Cavernas, e tem esse medieval, que foi o que eu mais me encaixei ali, né? E depois comecei, obviamente, a produzir coisas do tipo. Legal. E como é a parte de bushcraft que tu fazes? Como é que funciona o É bush? que o Bushcraft, na verdade, ele simplesmente um hobby também, entende? É basicamente você acampar, até tem pessoas que adotam como meio de vida o Bushcraft, né? A tradução literal seria artes do mato, ou seja, é você pegar aquelas técnicas da sobrevivência na selva, por exemplo, ou aquelas técnicas de que os nossos ancestrais, ou todo mundo é, pegou para sobreviver, e a gente praticar isso em ambiente controlado, por exemplo. A gente vai para o acampamento, ou a gente está aqui no sítio, qualquer coisa do tipo, a gente pratica essas técnicas. Acender o fogo com pederneira,
Aí já pega outras técnicas também, acender o fogo com arco e broca, entende? Todos esses artifícios. É, aí tem, como eu falei, tem essas variações. Tem pessoas que praticam de uma maneira mais primitiva, que gosta de, tipo, daquele bushcraft raiz, vai pro meio do mato, faz abrigo natural. Eu também já fiz bastante. Lá no começo do meu Instagram tem as fotos, tudo. Aí tem aquele mais militar, que é um negócio mais sobrevivência na selva, que pega técnicas militares para poder tipo, praticar ali, né? E tem a pessoal já do medieval, que é um negócio mais da Idade de Ferro, que tem facas artesanais forjadas, que tem itens forjados, e pratica mais aquele bushcraft mais medieval. Inclusive, quando eu fui para a vila, quando eu vi lá, por exemplo, o Ial acendendo fogo com o Free Striker, eu pirei e falei, mano, eu tô, tipo, no bushcraft aqui, sabe? É basicamente tudo que eu faço no bushcraft, eu me encontrei aqui na vila. Por isso que foi um lugar que eu me identifiquei bastante também, entende? Mas, basicamente, o bushcraft é isso, entende? Você praticar as técnicas dos nossos antepassados, entende? E isso Ah, não pega legal. somente dos vikings, ou dos medievais. Por exemplo, eu, conforme fui praticando, eu fui vendo que o nosso antepassado aqui no Brasil mesmo, minha família, ela é do Piauí, e, tipo, tem coisas, eles conheciam o Fire Strike, conheciam o Striker, conheciam o Flint and Steel, que é a técnica, mas não por esse nome, obviamente, aqui no Brasil. Eles conheciam como Binga, que é aquele isqueiro que a gente fala, né? Eu conhecia por outras coisas que eles utilizavam a lima mesmo. A lima, inclusive, é um dos materiais principais para fazer o strike hoje em dia, mas eles utilizavam lima e uma pedra para fazer fogo antigamente, aqui no Brasil, por exemplo. Você vê que traz essa carga também aqui no Brasil, não é só uma coisa só de fora, entende? Ah, bacana. Nossa, assim, eu achei muito bacana esse negócio do bushcraft, que ele é uma coisa assim, eu estava até vendo uns vídeos, né, e é uma coisa assim de sobrevivência, você faz, pega a Sim. palhinha para fazer o fogo e monta essa parte da fogueira, alguns elementos mesmo que tem para acampar. E tu começou também desde cedo com bushcraft ou já foi com o Então, tempo? o Bushcraft, ele foi um pouco mais cedo também, ele foi essa idade, com 14, 15 anos, assim, que eu comecei a conhecer realmente, né? Então, a partir do momento que eu conheci o Bushcraft, que eu fui ver, eu não acampava no começo, eu sempre tive aquela vontade, vamos montar um acampamento, e sempre sozinho, tipo, não é muito comum, tipo, essa coisa no começo, fazer uma coisa mais tradicional. Geralmente os jovens gostam, obviamente gostam, mas tipo, do acampamento mais tradicional, de barraca e tudo, que não tira a essência. O Bushcraft também usa barraca, usa coisas modernas também. Tem o Bushcraft mais moderno que utiliza, né? Mas eu comecei muito cedo no Bushcraft também. Foi mais ou menos na mesma época. Aí eu fui, como eu disse, eu fui conhecer a forja para fazer a primeira ferramenta de Bushcraft, para começar a fazer as facas. Inclusive, é uma coisa que eu não tinha dinheiro, eu queria muito na época, era comprar tipo facas artesanais para Bushcraft ou facas específicas para Bushcraft, que são facas para você utilizar no acampamento, facas um pouquinho mais brutas, sabe, um pouquinho mais grossas. E eu comecei a comprar lá na época, eu cheguei a comprar umas quatro, na verdade, facas, só que todas industrializadas, só que próprias para bushcraft. E foi assim, tipo, pelo fato de eu não ter dinheiro, eu fui querendo tentar aprender para poder fazer, sabe? Aquele, tentar fazer em casa, uma coisa que você não tem o dinheiro agora. E como em casa sempre tem moto, essas coisas, sempre teve bastante ferramenta, teve bastante material ali, sabe? Era só eu ter uma visão daquilo e conseguir fazer, sabe? Realizar. Passei muitas noites em casa lá, tipo, jovem, assim, tipo, na ansiedade para ter aquela peça para fazer. Inclusive, você pega as peças lá no começo, você vê que é extremamente estranho em comparação a hoje, sabe? Não, eu não estou no nível extremamente, mas você vê uma grande diferença. E uma coisa que eu achava sensacional, né? Eu tenho a minha primeira faca e meu primeiro strike até hoje, na verdade. Ah, legal, não, isso é bem interessante, porque assim, eu conheci o teu trabalho há pouco tempo, assim, vendo Uhum. lá os parceiros da Vila Vic, aí eu disse, ah, Sim, interessante, assim, trabalho com ferro bem rústico, sim. bem legal. E aí eu disse assim, ah, vou convidar para fazer a entrevista, porque eu achei interessante, eu gosto muito É. dessa parte de forja. Uhum. Inclusive, aqui a gente discutiu também sobre espadas, elmos. Eu acho assim uma coisa assim bem legal. Também faz elmo da Eravic? Sim. Ela passou um carro, eu não entendi de verdade a pergunta em si.
Se tu fazes elmo também, né, era Vic. Então, em questão de armadura, é uma coisa que eu tô querendo bastante. Só como eu falei, por questões da oficina lá ser menor, eu não tinha essa possibilidade. Agora que a oficina deu uma crescida, sim, eu pretendo fazer, eu, tipo, já estou estudando tanto as técnicas quanto elmos específicos. É a coisa que eu quero começar a fazer brevemente, sabe? Mas eu sei que é uma coisa bastante trabalhosa, que era funções específicas de ferreiros específicas, mas é uma coisa que eu quero começar a fazer agora. Quero começar a fazer sim. Ah, bacana. Eu acho super legal, assim, os estudos, né, que a gente faz dos Sim, porque a armamentos. gente sempre está estudando. É verdade. Tu estudas assim, tu pega os materiais de livros, de estudos arqueológicos, como é que tu organiza? Como agora eu estou indo bastante assim, para a questão da recreação, a gente procura sempre materiais. Hoje em dia, na internet, a gente acha tudo praticamente, né? Tanto livros, coisas do tipo. Só que para reforçar ali a mente mesmo, a gente procura livros, às vezes, que obviamente é legal, é ótimo, mas eu procuro bastante estudo, ler artigos. Eu não leio todos, tipo um artigo específico de uma vez só. Veio na cabeça a vontade de fazer tal peça, por exemplo, uma espada. Aí eu começo a pesquisar coisas sobre espadas na época, porque geralmente eu não faço exatamente só para ela Viking, tem toda uma gama, né? E muitas das pessoas que pedem, geralmente, não ligam, depende, se a pessoa não for do Renext, tipo uma pessoa de fora, ou do medieval, assim, só quer uma espada, só quer o visual ali, muitas vezes quer espada de filme, coisa do tipo. Mas eu não, eu como ferreiro tenho aquele anseio, aquela vontade de procurar a história da espada, a tipologia, as coisas do tipo, sabe? Então, eu procuro sempre estudar a peça no momento que eu vou fazer ali. Aí varia, entre internet, livros, artigos, tem diversas formas. Ou seja, até perguntando para uma pessoa que sabe mais que eu, sabe? Tipo, tanto lá o pessoal da vila, tanto, sei lá, o Vini. Eu já tirei muita dúvida com o Vini sobre técnicas aqui, sabe? Que eu não fazia ideia. Ele foi, me Uhum. deu um bisu, assim, para que legal, tá vendo? Entende? Eu acho bacana também essa troca, né, que tem de experiência Sim, lá na vila. O sim, Paulo também é um pessoa assim que eu super me dou com ele, ele é super gente fina. sim, Então a gente acaba aprendendo muito desses elementos, por exemplo, ele também passa algumas coisas para todo mundo aprender a fazer um pouquinho de cada coisa. sim. Acho legal. Atualmente, tu estás trabalhando em projetos na vila, por exemplo, para fazer dobradiça, alguma coisa para a parte da construção da vila? Sim, Faz... é que por conta, eu estou fazendo dobradiças, tem alguns baús lá, né? Inclusive, o último trabalho que eu fiz foi as dobradiças do baú da Vic Trindade, né? Para colocar os trajes dela, tudo assim. Eu fiz, tem até uma das fotos, mas aos poucos eu estou fazendo tanto dobradiças, várias partes de forjadas ali na vila para agregar na construção mesmo, né? Algumas até o Paulo mesmo fala que tem alguns elementos, tipo dobradiças, que são dobradiças modernas, que a gente está mudando para dobradiças forjadas. Mas lá tem outras coisas também, tipo, tem machados meus lá, tem facas, essas coisas mesmo, tem tudo lá na Vila já, porque a gente vai mandando, tipo, a gente vai vendo essas coisas lá, sabe? Tipo, as ferramentas a gente vai fazendo ferramentas para utilizar como era na época, realmente, sabe? O que tem de moderno a gente vai mudando, vai trocando, assim, sabe? Porque, obviamente, a gente precisou, a gente não é tão fácil assim, a gente já falava, vamos fazer um assentamento e pegar todas as ferramentas da época já. Não é fácil, assim, tipo, tem um tempo de produção, a gente vai mudando com o tempo, vai trocando, sabe? Mas, Ah, obviamente, lá tem praticamente tudo é histórico, é ótimo, é muito legal. Mas a gente está fazendo essas mudanças em coisas que não são tão históricas. tá certo. E hoje, atualmente, para comprar, adquirir tuas peças, tu tens um site, né? Tem o Instagram. Eu tenho, basicamente, hoje em dia, pelo Instagram, você pode tanto mandar mensagem no direct, ou na própria biografia tem o meu catálogo do WhatsApp, que lá aparece tipo, as peças que eu tenho, geralmente, a pronta entrega, ou as que eu consigo fazer com mais rapidez, né? Mas também eu estou fazendo
eu estou montando o site, colocando os produtos lá, e logo, logo vou lançar o site também com a lojinha para poder comprar lá e ter toda uma forma de pagamento diferente, sabe? Mas Ah, atualmente é principalmente pelo por que que eu prefiro assim o WhatsApp atualmente? Eu colocar o catálogo. Porque aí eu consigo ter toda a conversa com a pessoa para ela ter a peça do jeito que ela quiser, sabe? Aí muitas das vezes lá tá uma foto, eu falo assim, quando não é questão, quando é questão de encomendas, eu falo, você quer exatamente igual a foto? Ou você quer fazer uma avaliação que deixa a peça mais única? Ou você me dá liberdade artística para fazer uma coisa que vai deixar sua peça única, entendeu? Por isso que eu prefiro muitas das vezes hoje ter o contato direto com o cliente, assim, sabe? E não simplesmente vender por um site, sabe? tá. Também acho bacana isso, a gente Sim, poder escolher, modificar, né? Por exemplo, eu sim, fiz aquela modificaçãozinha na ponta do sim. brush, que a gente quer fazer, acho legal isso também, que a Uhum. gente Porque vai não é fazer. só, não vai agradar simplesmente o cliente. Também, para a gente, é um desafio, uma coisa legal. Porque é legal você ser desafiado na sua profissão, sabe? E eu achei sensacional. Que nem você comprou uma daquelas abotoaduras, coisa que era de folhinha, você falou para fazer umas modificações assim. Eu achei legal, vai ser um desafio legal. É verdade. Acho que você. Dois desafios bacanas, né? Fazer a faca também, que é uma reconstituição histórica, Sim, né? Que eu fiquei ansioso, já comecei a rabiscar uns papéis ali já. Vamos ver essa faca, como vai ficar. Eu tô bem animado. também tô, porque vai ser um negócio assim que eu vou gostar bastante, né? A primeira Ciax que eu tô adquirindo, então eu achei assim, pô, mó Sim, eu já bacana quando eu comecei vi a a foto. procurar um material outro para estar fazendo já. Eu achei legal que o elemento da madeira com o metal, assim, é uma coisa assim, bem. Tem Eu adoro uns detalhes ali em bronze, né? em bronze, eu acho assim, uma coisa muito fantástica, essa coisa da era viking. Ela é uma arte assim que eu digo que ela é única, né? E também no Uhum. mundo ela tem uma coisa assim, uma variação diferente. Então ela fica uma coisa muito bacana para quem faz essa parte de ferreiro, de forja. Então você consegue fazer umas combinações muito legais e com elementos muito diferenciados. Porque o ferreiro ele era essencial, né, na era viking. Sim, Ele fazia basicamente tudo nessa questão de forja. Era a questão desde a indumentária, que a gente fala que são as joias, né, até sim. as partes de construção, parte de armamento. Eu acho que isso era uma coisa assim, fundamental. Danilo, queria te agradecer por ter comparecido Eu que aqui no. agradeço. Eu achei assim fantástico conversar contigo. Achei que muita coisa aprendi também. Achei muito legal a tua explicação, porque tinha muita coisa também que às vezes, por mais que a gente seja pesquisador da área e estude, a gente sempre aprende um pouco com quem está fazendo essa Uhum. ligação com a profissão também, está recriando essas modalidades históricas. E às vezes, muitas das vezes a gente quase não percebe ou vê que tem, né? Tipo, é difícil você, às vezes, ver ou falar com alguém que faça um trabalho de ferreiro da era viking da época. Então, Sim. acho legal quando a gente consegue ter esse contato. Então, te agradeço bastante. Se quiser fazer mais alguma colocação também. Não, primeiro eu só queria agradecer pessoalmente. Eu peço desculpa por essa questão de horário. Hoje mesmo eu vou para a Uhum. Vila, daqui a pouco fazer aquela apresentação. Mas eu amei a conversa aqui, foi legal demais. Se não precisar, estamos aí. Quando sair a faca, eu peço que você mostre aí para o pessoal, falar o que eles acharam Ah, realmente. Não por questão de divulgação, mas só para mostrar, tipo, que a gente, para entrar no contexto vou da deixar. nossa conversa aqui, entende? Aí Ah, eu tá. vou postar lá novamente também, entendeu? Mas vai ser legal essa faca, hein? Ah, tá. Não, pode deixar que eu vou mostrar com certeza. Aqui todos Sim, os itens que eu estou comentando é mostrado, assim, não só da legal. divulgação também do trabalho, porque eu gosto de divulgar o trabalho de quem fez e tal. Acho que é uma coisa assim legal que eu tenho feito, que é justamente para divulgar o trabalho, mas também divulgar o conhecimento histórico, né, que é Sim. trazido em cima do material que vem. Então, eu acho também super interessante Uhum. essa conexão com os mercadores quando a gente apresenta um produto.
Então, assim, fico muito grata por cada um que está fazendo, né, os trabalhos, que desenvolveu os trabalhos para mim, tudo que está fazendo também, que eu acho que vai ser uma coisa muito interessante, muito legal. Então, assim, só Tá, tenho a agradecer. eu não sei se você já teve a oportunidade de vir até a vila. Se eu fosse, eu viria, entende? Quando tiver a oportunidade, se não teve ainda, conhecer e, tipo, a gente se vê lá também. Provavelmente, sempre tem o pessoal lá, eu tô lá também forjando, tanto o Vini também em época de visitações, né? Mas tem outros diversos eventos que acontecem na vila que geralmente a gente está lá. Eu estou geralmente na maioria, ou quando eu não estou forjando, eu estou ali ajudando nas funções, ou até trabalhando mesmo nas construções com o Paulo. Tá lá, entende? Então, quando tiver a oportunidade, claro, que vir aparecer, entende? Não, se eu for agora em janeiro em São Paulo, eu já vou estar lá na vila, vou conhecer bastante gente, acho que o Paulo vai organizar Sim, uma, não, então perfeito. uma coisa legal, porque vai visitar eu e minha mãe, eu vou fazer umas filmagens lá da vila, Não, perfeito. Então, provavelmente eu estou assim, que geralmente toda vez que o Paulo vem para mim, ele me chama para ficar lá. eu acho que com certeza tu vai estar lá no dia da minha Sim. visitação, é bem legal. Sim. A gente está organizando já faz um tempo já, ele já tinha convidado para fazer essa visitação, eu e a minha mãe, uma visitação até ser uma coisa assim, acho que vai ser fechado e tal, porque eu não sei se Sim. vai ter visitação em janeiro. Mas ele vai fazer, vai abrir um dia lá para mim, aí eu vou me comprometer de fazer também umas filmagens lá Sim. do ambiente da vila, para o canal, porque eu filmo também ambientes que têm a ver relação com a era viking. Eu gosto, quando eu faço as viagens, eu gosto desse negócio também de filmar onde é que tem essas referências da era viking, tanto no Brasil e em breve com as viagens internacionais. Já apareceu um gato aí, ó. Um filho de Fred. Os filhos de Fred estão sempre presentes nos vídeos. Isso que é legal. Sim. Tá Pois bom. é. Mas é isso, eu agradeço, tá bom? Tá certo. Vou só parar aqui a gravação para te agradecer um pouco mais. Tá.